11h01 no Rio de Janeiro. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil. Bom dia, ouvinte da 93. Amanhã, às 8h da manhã, Rosaninha estará de volta ao lado do Malta Júnior. 93 FM, a rádio do povo de Deus. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, quinta-feira, hein? A semana tá voando, hein, minha gente? Quinta-feira, 27 de outubro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, tem cada coisa que você para pra pensar e diz assim, meu Deus do céu, mas onde é que esse povo tá com a cabeça, hein? Eu ontem trataria sobre um assunto aqui, não tratei integralmente, porque nós tivemos aqui a presença encantadora do grande atleta, para-atleta, querido Daniel Dias, que encheu aqui o nosso estúdio ontem com a sua palavra, a sua presença, e nós ficamos ouvindo, interagindo com ele aqui, foi maravilhoso. Esse tema entraria ontem, ver se a gente consegue dar conta dele hoje em Novosibirsk. Aliás, a entrevista, parte da entrevista com o Daniel foi transmitida pelo Facebook Live, então está disponível no nosso site da rádio, aliás, no nosso Face da rádio e no nosso site debate93.com.br. O áudio já está lá. Dá um confere que é bom. O áudio já estará lá, daqui a pouquinho a gente dá um ok aqui, disponibilizado para você, ouvinte amado, acompanhando a gente e também acompanhar a entrevista que foi feita ontem aqui, a participação dele com a gente aqui. Mas lá na Rússia foi aberto o primeiro jardim de infância para adultos. A proposta é oferecer para os marmanjos a oportunidade de reviver a infância. Tem gente pagando 150 por mês para poder reviver a infância. Você imagina, brincadeira de criança, cardápiozinho, até mingauzinho tem. O que significa isso, hein, gente? O que tá acontecendo, hein? Esse retorno à infância é um sinal de que nós estamos vivendo direito às fases da nossa vida, tem gente saltando de fase. Se você pudesse, voltaria ao passado ou estaria satisfeito com a forma com que viveu a sua vida até aqui? Ou tem gente que não quer crescer e não vai crescer e tá fazendo tudo pra não crescer. O negócio tá tão bom. Eu tô dando ideia não, viu? Não é tô dando ideia não, mas já tem mais duas outras unidades sendo abertas e você vai tomar conhecimento no programa de hoje. Outra história impressionante, minha gente, aqui ó, um ex-fuzileiro naval de 38 anos, ele ouviu que a prima de um colega de trabalho corria o risco de morrer em alguns meses e pensou, quero que alguém ajude a mim ou a minha família em uma situação assim. O que ele resolveu? Ele doou pedaço ou parte do fígado dele para essa mulher que ele nem sequer conhecia. Agora eu pergunto a você, se você não sabe, né? O que aconteceu? Essa senhora, essa mulher, essa jovem virou o quê desse ex-fuzileiro naval de 38 anos americano, que nós vamos contar essa história. Pensa aí, minha gente, pensa aí. Uma mulher de 35 anos fingiu ser prima, isso é uma coisa impressionante, era prima de uma vítima, fingiu, ela falou que era prima de uma vítima de uma queda de avião para poder, como parte da família, ir lá, visitar o lugar onde o avião caiu, interagir com as pessoas, ficar em hotel, comer em bons restaurantes. E cara de pau, hein? Vou te contar. Quero ouvir a sua opinião, ouvinte, porque algumas pessoas gostam de levar vantagem em tudo, hein? Você conhece alguém assim? Não precisa dar nome não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quero só saber se você conhece alguém assim. É normal se fazer vítima para chamar a atenção das pessoas? Pergunta aqui outro ouvinte.
Criar histórias com o intuito de receber a atenção é pecado? Isso seria algum tipo de problema psicológico ou até mesmo espiritual? Como lidar com alguém que adora se fazer de vítima? E quando somos nós, que gostamos do papel de vítima? Já ficou nesse papel alguma vez? Quais os problemas que isso pode nos trazer? Quero ouvir a sua opinião, sua participação no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Essa questão que algumas pessoas fazem para chamar a atenção, o ouvinte diz, se fazer de vítima para chamar a atenção, isso é normal, pastor? Acontece mesmo? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia, queridos ouvintes, prazer estar com vocês. Até o conceito de normal está tão confuso hoje, né? O que é normal, né? Tudo parece que é normal, a gente vive quase com uma ditadura do que é normal, tudo tem que ser normal agora. Então, parece que virou normal as pessoas se alimentarem, se retroalimentarem de questões emocionais, e tudo é emocional também. A verdade é que nós temos uma geração extremamente hedonista, que quer prazer a qualquer custo, tem que ser feliz sempre. Pintaram para essa geração um mundo de fantasia, né? Um mundo de novela, onde tudo é perfeito, e as pessoas querem o tempo inteiro serem aceitas e amadas. Nós somos uma geração muito midiática, né? Geração do Facebook, a gente o tempo inteiro está se expondo. Então, muito mais de saber quem eu sou, importa saber o que os outros acham que eu sou. Então, acho que essa insanidade, essa loucura dessa geração de buscar o tempo inteiro ser percebida, roubou de nós, por exemplo, um privilégio, que é o da solitude, que é estar só às vezes, estar só para meditar, estar só para reflexionar, estar só para pensar na vida. Então, essa falta de solitude, essa falta de individualidade está matando a gente, né? É um paradoxo, a gente fala muito de relacionamento, fala muito das redes sociais, da possibilidade de nos falarmos, mas estamos cada vez mais sozinhos no meio da multidão. Então, eu penso que essa ansiedade de ser percebido, de ser aceito, essa ansiedade de ser acolhido, é sim uma questão emocional, sem dúvida alguma, mas também e eu não abro mão disso, de uma consequência do egoísmo. O egoísmo é um dos piores pecados que existe. O egoísmo produz tudo isso. Uma geração egoísta, hedonista, que busca prazer, que vai totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, né? Que é se relacionar, que é se doar, que é compartilhar. Hedonista, pastor, para explicar para os nossos ouvintes, é a pessoa que quer ter prazer o tempo inteiro, ou a qualquer custo, obrigado, é isso? Na verdade, só sem querer ser chato, o hedonismo foi um conceito filosófico, né? Que surgiu na época da filosofia grega, que ensinava que a vida tem que ser com prazer. É um culto ao prazer, né? Eu preciso sempre ter prazer. Então, o que os hedonistas ensinavam é que para ter prazer vale tudo, basicamente é isso. Uma coisa ao senhor, a frase assim, vamos supor, uma pessoa diga assim, eu quero é ser feliz. Essa é uma frase que tem uma influência, então, hedonista? Legal, Jota, sem dúvida alguma, né? Eu vou fazer um contraponto a essa frase de um homem muito querido por nós, foi C.S. Lewis, né? Que diz, o homem não nasceu para ser feliz, o homem nasceu para amar. Então, essa ideia de que eu quero é ser feliz, mas o que há de errado querer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, eu entendo isso. Mas a máxima é essa, eu quero é ser feliz, reticências, custe o que custar, né? Parece que até um cântico, né? Eu só quero ser feliz. É um cântico, apóstolo? Já o conhece? Não. Apóstolo Alexandre Macedo, bom dia. Primeira Igreja Batista de Inhaúma, como vai? Tudo bem? Bom dia. 11h09. Apóstolo, essa perspectiva que a nossa ouvinte apresenta aqui de chamar a atenção, de se fazer de vítima, eu já ouvi até a história, não sei se o senhor já interagiu com isso, de pessoas que aparentemente até estão endemoniadas, não estão, fingem que estão, para ser de alguma maneira o centro das atenções. Ouviu falar isso, pastor? Já, apóstolo? Bom dia. Debatedores, essa música eu realmente ouvi na abertura lá das Olimpíadas, né? Mas, esse louvor. Mas sobre isso aí, na verdade, a psicologia determina isso como vitimismo. É o nome que se dá a esse transtorno, onde você tem o vitimista, que é a pessoa que impõe esse papel de vitimização, e o vitimado. Pasmo você, tá? Pessoas que gostam disso, né? De adornar aquele que se sente vítima. Agora, o que você me perguntou, existe realmente pessoas que querem chamar atenção em tudo. Aliás, isso para nós pastores é muito comum. Você vai dando atenção. No dia que você percebe que aquela pessoa não passa um dia sem te ocupar 1 hora, 2 horas, e você, olha, vamos parar por aqui, já te atendi, ela deixou de receber a sua atenção, pronto, você vira
o capeta, né? E aí sim, há pessoas que simulam depressão, simulam possessão, como você falou, para quê? Para que elas continuem sendo o alvo da atenção. Meu Deus do céu. Pastora Flor de Lis, a nossa menina da mesa de hoje, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, também cantora da nossa MK. A pastora, um ouvinte pedindo para eu falar baixinho, então vou pedir para a irmã também responder baixinho, tá? JR, a minha irmã é assim, ela apronta, JR, depois ela se faz de vítima para ela se safar. E aí, pastora? Baixinho. Bom dia a todos os debatedores, ao pastor JR, a todos os ouvintes. Olha, isso é difícil falar baixinho, né? Pode falar alto, pastor, vai lá. Isso acontece em muitos lugares, em casa, igrejas, em empresas, pessoas que querem se dar bem a qualquer custo e aí querem responsabilizar outras pessoas pela sua desgraça, pela sua falta, né? Ela acha que tem pela sua falta de capacidade, a pessoa ela quer se encostar sempre em alguém e aí quando as coisas não dão certo, ela quer aparecer, na verdade. Aí quando não dá certo, ela, em vez de assumir a responsabilidade dos seus atos, das suas atitudes, ela quer responsabilizar alguém. Ela quer colocar alguém como culpado da sua falta, né, de capacidade. A pessoa, ela quando ela está nessa mentalidade vítima, ela fica no modelo de autodestruição. Ela é incapaz de qualquer coisa, é capaz até de assumir os seus próprios erros. O querido reverendo Vanderlei do Nascimento, da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo e também de Roseral, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Pastor, como lidar com uma pessoa que faz isso? A gente já viu aqui que tem gente que faz de tudo, né? Para chamar atenção, para ser o centro ali do olhar das pessoas, muitas vezes do olhar pastoral, do olhar da liderança. Como é que a gente lida, pastor? Com paciência, algumas vezes tem que ter um pouquinho de energia, de disciplina. Que pensa o senhor? Bom dia, seja muito bem-vindo. Quero primeiro, em primeiro lugar, dar bom dia a JR, debatedores, ouvintes. É muito normal isso, infelizmente, acontecer em nossas igrejas. Pessoas que se põem no lugar de vítima e se colocam sempre sendo atacadas, sempre sendo perseguidas, sempre por parte das pessoas incompreendidas. E para mim isso revela uma certa fragilidade emocional. Essas pessoas, de fato, querem chamar atenção para si porque não se sentem capazes de serem elas mesmas. Então precisam produzir uma imagem para os outros, sabe, de alguém que precisa ser cuidado e provavelmente precisa, porque uma pessoa no seu estado emocional sadio não deseja ser vítima, ele deseja ser protagonista da sua história. Mas quando a pessoa se põe no lugar de vítima, ela também traz para si atenção e ela também consegue transferir para o outro a responsabilidade da própria decisão da sua própria vida. Porque enquanto ela é vítima, alguém é que fez ou determinou aquilo que acontece de bom ou de ruim na vida dela. E se ela se tornar a própria protagonista da própria vida, ela também tem que assumir responsabilidades, tem que assumir os seus fracassos, tem que aprender a enfrentar os desafios próprios da vida. A vida nem sempre para nós sorri para nós, a vida nem sempre é esse mar de rosas, a vida não é o jardim de infância, como você já falou aqui, e a vida não é Disneylândia. A vida às vezes é dura e as pessoas precisam aprender a lidar com isso. Abordagem muito interessante. Aqui são 11h14. Eu tô lendo aqui um fato raríssimo. Talvez seja o único caso. JR, a minha sogra se faz de vítima o tempo inteiro. Deve ser o único caso, a única pessoa que tem essa dificuldade. Meu marido e meu sogro sempre acreditam nela, mas quando estamos sozinhas, ela esquece que estava fingindo, JR. Ela se faz de vítima para tudo, só para ter a atenção de todos. A pessoa que finge já tem que ter uma memória prodigiosa, né, pastor Silfarney? Na verdade, esse assunto de sogra é mais delicado, né? Tem um amigo meu que fala que seria muita piada de genro com sogra, mas ninguém conhece piada de nora com sogra, né? Porque ninguém brinca com coisa séria, né? Então, agora, assim, a verdade é a seguinte, a questão do que foi dito aqui, é importante estar atento para outro fenômeno importante esse século, que é a questão
do Google, né? O Google, ele é uma arma maravilhosa, mas depois que descobriram o Google, o pessoal descobre os diagnósticos, né? Então o cara começa a ver, eu sou depressivo, sou bipolar, sou isso, aquilo, começa a ver um monte de diagnóstico, coisa que nem tá mais no DSM, muitas vezes, no CID-10, ele começa a ver lá, ele mesmo define a doença dele, então eu sou isso. Então as pessoas estão buscando classificações para suas doenças. É lógico que há problemas emocionais, tem que se buscar ajuda, mas eu quero já até, não sei se posso adiantar, vou adiantar essa pergunta, o que eu posso fazer com a vítima desse problema, né? Acho que a pior coisa que pode fazer com alguém que se sente rejeitado e busca chamar atenção o tempo inteiro é alimentar isso. Essa retroalimentação é pior. A pessoa se sente rejeitada, quanto mais você oferecer ela amparo, acolhimento, tadinho, que pena que você sofre tanto, mais se sente rejeitado. Então, é importante confrontar com a palavra de Deus, mostrar o amor de Deus sim, com amor firme, apontar ajuda espiritual e emocional, mas nunca alimentar esse sentimento de rejeição. Por incrível que pareça, mais uma sogra aqui. Pô, tô impressionado. O JR, ela finge que tá morrendo, JR. Finge que tá morrendo pro meu marido dar mais atenção a ela do que a mim. Diz a ouvinte, complicado, hein, pastora Flor? Isso aí é ciúme. Tem mães que ficam, elas têm aquela coisa de posse do filho tão grande que quando ele se casa, ela não admite essa perda de jeito nenhum. Então ela passa a ter esse tipo de comportamento para ter atenção, para não perder a atenção, para não perder o carinho, para não perder. Isso acaba se tornando uma doença, porque acaba se tornando um transtorno de personalidade. A pessoa vai alimentando tanto isso no dia a dia que isso acaba sendo um problema que chega a nível de tratamento, porque a pessoa ela começa a se autodestruir de uma forma tão grande que ela não percebe. As pessoas à sua volta começam a se afastar, porque ninguém suporta ficar perto de pessoas o tempo todo se fazendo de vítima. Aqui um ouvinte pergunta, e quando é criança? Diz aqui, JR, quando a criança faz de tudo para chamar a atenção, inventando doenças e se fazendo de coitadinha diante das circunstâncias. Criança complicou, hein? Deixa eu agora só olhar uma contrapartida aí. Tem nora também, que é o seguinte. Eu acho que a gente tem, claro que existe sogra, mas vamos fazer a contrapartida. Tem esposa que não quer que o marido tenha amizade com um parente, com um irmão da igreja, com um vizinho, com um colega. Ela quer a exclusividade dele o tempo todo. E isso, infelizmente, também acontece. Ela quer sufocar ali o marido. Mas já vamos lá para as crianças aí. É interessante essa questão das crianças, porque aí vão ter que fazer abordagem com o pai e com a mãe. Por quê? Porque pode ser realmente, nesse mundo, como o pastor Silvano colocou muito bem, onde cada um está vivendo o seu prazer, crianças têm sido relegados, filhos relegados a terceiro, quarto plano, e a maneira que ele tem de chamar a atenção do pai é através dessas simulações, que muitas vezes ele não faz isso nem por maldade, não. É a maneira que ele encontra na mente dele trabalhar para dizer, olha, eu tô aqui, eu existo. Acaba isso até é muito mesmo comum, de verdade. entendeu? Então, hoje em dia, pegando a palavra do pastor Silvano, o hedonismo está tão grande que se fazer filho é um prazer, criá-los não. E a criança também já nasce com um problema chamado rejeição, porque muitas crianças já são rejeitadas no ventre. Não são planejadas, e a mãe e o pai vão falando o tempo todo durante a gestação, durante a gravidez. O bebê nasce e quando chega uma visita fala, eu não planejei, eu não queria, mas nasceu, agora a gente tem que assumir, tem que amar, e fala isso com uma normalidade perto da criança, como se a criança não fosse ninguém, fosse apenas um objeto. Então a criança precisa realmente, aí a criança passa a ter comportamentos agressivos, comportamentos abusivos, por conta dessas palavras malditas que ela vai ouvindo ao longo do tempo. Às vezes em reunião familiar, crianças ouvem isso o tempo inteiro. Às vezes crianças de 10, 9, 8 anos, a mãe sente e diz, eu não planejei o nascimento dela ou dele, mas nasceu. E aí eu tive que assumir, tive que criar. A falta de sabedoria é enorme, né? Porque independentemente das dificuldades produzidas pela fala, não se pode falar isso. Eu tive uma experiência de uma criança que simulou manifestação demoníaca. Criança? Uma criança. Manifestou, a mãe tá demoniada, que aí eu fui lá, cheguei perto da criança, tal, tirei ela à parte e chamei a criança e comecei a conversar com ela. De demônio não tinha nada. E ela disse... Queria atenção, né? Queria atenção. Simulou. Ela começou a contar a história dela. Infelizmente. Eu percebo que isso, em parte, acontece também por conta dessa visão de mundo influenciada pela psicanálise, popularizada, em que as pessoas tentam, de alguma forma, sempre atribuir ao ambiente, à família, a desgraça que foi a sua infância,
a toda a história. Isso é verdade, que o nosso ambiente, os traumas do passado vão determinar ou vão dificultar a nossa convivência hoje no presente. Mas atribuir somente a causas do passado ou a outras pessoas as responsabilidades que nós temos que assumir é que produz esse sentimento de vitimização. O indivíduo não é capaz de enfrentar a vida. O indivíduo não é capaz de lidar com os desafios. Simplesmente ele culpa os pais, ele culpa a família, ele culpa o passado, ele culpa até mesmo a violência que foi submetido. As pessoas, às vezes, são violentadas emocionalmente, violentadas espiritualmente por líderes religiosos, são violentadas, às vezes, fisicamente, mas isso não vai determinar quem nós somos hoje. Uhum. Ouvinte aqui dizendo: JR, meu pai vive fingindo que tá passando mal, ele tá bem, mas se aparecer uma visita, pronto, agarra na parede, diz que vai morrer, finge falta de ar e diz pra todo mundo: ela me maltrata, eu passo mal, ela não me ajuda. Ei, ouvinte. Mas aí, JR, me preocupa, desculpa de cortar, porque claro, quando fala esse pai falando, assim como as crianças foram rejeitadas, há outro fenômeno sério hoje, né? A longevidade é uma realidade no Brasil, nós não estamos sabendo lidar com os nossos idosos. Por exemplo, existia no passado a figura do cuidador de idosos? Não existia isso. Hoje as famílias não querem mais cuidar dos seus idosos. Talvez porque esses idosos, quando eram pais, não cuidaram dos seus filhos. É uma coisa sistêmica mesmo, né? Então a gente tem que começar a pensar sério nisso. Há pessoas que têm motivo de estar sendo rejeitadas, sim. Até alguns idosos. A família tem que se organizar para isso, porque a velhice é uma realidade cada vez mais presente. Graças a Deus, na nossa sociedade, estamos envelhecendo, né? É verdade. Aí nós temos de maneira absolutamente clara uma reflexão sobre esse assunto, de que, em hipótese alguma, nós devemos ter algum tipo de prática que produza essa percepção de vítima, de querer ser o centro das atenções por uma fragilidade, por uma carência que deve ser resolvida, especialmente na presença de Deus, mas em muitos casos com ajuda técnica de pessoas especializadas, são psicólogos que poderão nos ajudar a identificar por que a gente está fazendo isso. O que leva você a querer ser isso? Qual é a questão que de fato está por trás de tudo isso? E com a graça de Deus, querido ouvinte, chegaremos a uma solução abençoada pelo nosso Deus e Pai. São 11h22. Essa, minha gente, é a Rádio 93 FM do Rio de Janeiro para o mundo inteiro. Conquistou meu coração, 93 FM. Em Novosibirsk, é isso mesmo, na Rússia, foi aberto o primeiro jardim de infância para adultos, minha gente. A proposta é oferecer para os marmanjos a oportunidade de reviver a infância. As regras e a programação diária são as mesmas que um jardim de infância comum. E o cardápio também tem mingauzinho, tem chocolatezinho quente, tem batatinha frita. Um dia no jardim de infância. Um dia! Eu achei que era um mês, é a diária, minha gente, custa R$150. Entre uma brincadeira e outra, o pessoal tira até um cochilo. Isso vem dando tão certo que em breve serão abertos jardins de adultos em Moscou e em São Petersburgo. Esse retorno à infância é um sinal de que não estamos vivendo direito as fases de nossas vidas. Se você pudesse, voltaria ao passado ou está satisfeito com a forma com que viveu a sua vida até aqui? O que você faria diferente em sua vida? Perguntamos aos nossos amados ouvintes, começando a ouvir a reflexão dos nossos debatedores sobre esse assunto. Cara, como diz o outro, desculpa a minha fala simplória, mas é melhor às vezes é melhor ouvir isso que ser surdo, diz o outro, né? Que mundo que a gente vive, gente, loucura isso, mas é o que está acontecendo mesmo. As pessoas não viveram as etapas de forma saudável, pularam etapas e agora tem um monte de adulto querendo ser criança. Há um conceito hoje, por exemplo, da adolescência estendida, quer dizer, nós estamos quebrando todos os padrões estabelecidos por Deus que a própria ciência buscou, como casos como Vygotsky, como Freud, como Erik Erikson, trabalhando as etapas de desenvolvimento humano, tudo sendo quebrado por terra para uma eterna juventude e eterna infância. Isso é um problema sério, aponta para um grau de adoecimento geracional, é preocupante de fato. Eu fico pensando o que será da próxima geração, né? Eu acho que até o nível de culpa que muitas vezes o pai coloca no filho. É muito comum a mãe, o pai dizer: você já não é mais criança, está lá com 6 anos, você já é um homenzinho, você não é mais criança. Então o que acontece? Vai se eliminando a fase, né? Hoje em dia nós estamos tão assoberbados que nós não toleramos peraltice.
Eu me lembro na minha infância que como a minha mãe administrava isso, muitas vezes até com a vara, mas ela entendia que eu era criança e que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, ele agia como menino e pensava como menino. Parece que a nossa sociedade hoje não permite mais o direito de se agir como menino e pensar. Hoje as crianças pegam um tablet, um celular, elas administram melhor do que a gente. Vão lá brincando, e parece que os pais fazem isso para entretenimento. Coloca ali e deixa, vão deixando. Então, é uma sociedade que cada vez mais está se perdendo. E aí isso é um princípio bíblico, né? A questão da convivência familiar. Não se sentam mais à mesa, não se saem mais juntos, não se discutem mais em família, nós não temos mais tempo para isso. E aí essa tragédia aí, que é a fuga da realidade. Quantos casamentos hoje nós estamos vendo em crise porque a pessoa se descobre casada e quer viver como adolescente? Sim. Não quero mais continuar casada porque eu não sei. E nós estamos vendo essa tragédia hoje em muitos casamentos. Por quê? Foram levados para o casamento porque disseram que a única maneira que ele tinha de ter prazer sexual, escute, é pecado fora do casamento. Mas dizer que o casamento é a única solução para ele viver bem sexualmente, tem levado os jovens a se casarem. Quando ele experimenta e gosta e é bom, diz, não, eu não quero o casamento, eu quero a vida sexual, e está se trabalhando nisso. Então, aqui é a fuga da realidade, pulou-se a vivência. Você imagina pagar R$150 para comer como criança, ficar como criança. Isso vai vir para o Brasil, não demora muito. Com certeza, com certeza. Grande negócio. Gente nosso aqui, Flor, dizendo que só deve ter homem lá. Não foi isso que a gente falou? Entendeu? Deve ter muito homem lá, porque ele falou que em geral quem quer isso é homem, não é mulher não. Olha, eu discordo, viu? Eu acho que ele fica meio. Porque a vida tá corrida demais pros dois, tanto para homem como para mulher. E essa questão de pular essas fases da vida, estão pulando, e cada dia mais. A criança hoje não brinca mais como uma criança do passado. Não tem mais brincadeira de roda, não tem mais brincar de bola de gude, nem pensar, soltar a pipa e nem imaginar. Agora a brincadeira é tudo usando a tecnologia, é tudo com iPad, iPhone, tablet, né? A criança não sabe mais o que é brincar. E aí chega na fase de adolescência, quando lançam uma coisa dessa, aí vem essa coisa aí do adulto querer se tornar uma coisa que ele nunca foi. Ele não sabe o que é brincar. Ele não sabe o que é se divertir de fato e de verdade, porque a vida o levou cedo a ser adulto. Então eu acho que isso é um perigo muito grande, essa questão, porque isso é perigoso. Com certeza, né, vai chegar ao Brasil, porque tudo que lançam lá fora acaba chegando aqui, né, vai chegar ao Brasil, e eu acho que isso é um perigo tremendo para as pessoas. Ó, aqui o ouvinte, o pastor Vanderlei, dizendo: JR, meu marido vai fazer 50 anos, mas eu faço sempre um mingauzinho para ele. Quando ele era criança, a mãe dele não dava mingauzinho para ele. Isso é cuidado. Não tem problema, tem? Isso é cuidado, tem, pastor Vanderlei? gente, isso é zelo, não vamos confundir as coisas. Não tem isso aí problema, é mimo. não. Quem é que não gosta de um mimo? Quem é que não gosta? Qual é o marido que não gosta de ser acordado com um mingauzinho feito, um cafezinho na bandeja, uma massaginha nos pés? Isso é mimo, mimo. Tem que saber até onde vai o mimo e até onde vai o indivíduo que é adulto, se que precisa se casar, que precisa construir sua família, que precisa enxergar que a vida dele agora exige responsabilidades muito grandes e que ele não tem e que ele não quer ter, e que os pais às vezes incentivam a isso para mantê-los dentro de casa, para mantê-los sob controle. Eu conheço alguns pais que fazem de tudo para separar os filhos, que fazem de tudo para terem eles sob controle, a nora, a família inteira debaixo dos seus cuidados. E aí eu fico pensando, até no que Fernando Pessoa disse, que nós somos do tamanho, a nossa altura é do tamanho dos nossos sonhos. Nós nos enxergamos, segundo Provérbios, a forma como nós vemos as pessoas, ou como nós nos vemos, é dessa forma que nós somos. E à medida que as pessoas se infantilizam e acreditam que são crianças
que não têm condições de decidirem sobre si mesmo ou sobre os outros, isso realmente... Eu acho, só fechar, eu acho que o grande lance é sair do mundo da fantasia. No mundo da fantasia, meu mundo da fantasia, Botafogo era campeão todo ano, né? É mesmo? Mas não tem, né? Só fantasia. Muita fantasia, mas isso exagerou. Isso exagerou. Mas, gente, olha só, recentemente, aqui no Rio, pelo menos, vários adultos começaram a celebrar seus aniversários em casa de festa, que tem brincadeirinha, que tem pula-pula pra quem aguenta, porque pula-pula é um negócio complicado. Pula-pula parece fácil pra quem vê, mas pular o pula-pula lá, o joelhinho de vez em quando dói, hein? A pança. Então, quer dizer, se tiver isso aí, ou eventualmente, por exemplo, na época do pastor Chico Silfarne, as brincadeiras eram de roda, não é brincadeira de roda. Hoje em dia tem muito jovem adolescente brincando de roda. Tem algum problema nesse tipo de prática aí? Eu tô vendo que vocês estão colocando o seguinte, que ir para um jardim de infância para supostamente reviver a infância permanecer na infância e não amadurecer. Mas não há problema de brincar, de pique-bandeira. Eu brinco. Pois é, isso que eu tô falando. Eu me considero uma pessoa super madura, preparada da vida, e eu brinco, eu não deixei de brincar por causa da idade. Eu continuo brincando quando eu me reúno, né? Principalmente com a quantidade de filhos que eu tenho, eu amo jogar queimado quando nós estamos na praia, jogar vôlei, brincar a gente faz corridas e pegar a mão das crianças para brincar de roda com elas. Ontem mesmo eu peguei a mão dos meus netos e do meu caçula para brincarmos de roda, para mostrar para eles como é a brincadeira de roda. Mas você já tem netos, ô Flor? Tenho. Peraí, desculpa a intimidade aqui. Peraí, são 55 filhos, agora são 9 netos. 9 netos. Olha aí, que maravilha. Ouvinte dizendo, JR, eu confesso que ao ouvir o seu relato sobre esse lugar na Rússia, eu imaginei, deve ser tudo homem mesmo. São os que casam e querem continuar soltando pipa, JR, e jogando videogame, enquanto a esposa está lá, coitadinha, trabalhando para sustentar esta criança grande. Ouvinte dizendo, JR, eu conheço um adulto de 35 anos que se comporta como uma criança, ainda diz que não gosta de ser adulto e que sente muita saudade da sua infância. Na verdade, ele foi muito mimado pelos pais. Acontece isso? A pessoa que é muito mimada, ela resiste a um posicionamento mais amadurecido, queridos? Com certeza, né? Nós sabemos que a questão da educação foi já colocado bem aqui, a formação. E, na verdade, o que a gente percebe nisso aí? A fuga da autorresponsabilidade. Né? Então, eu não quero ter as minhas responsabilidades, eu vou fugindo dela aí, me tornando criança. Ouvinte dizendo, JR, fica apavorada quando vejo casais chamarem o cônjuge de bebê. Tem problema? Chamar de bebê? Pra mim não tem problema. Os papéis têm que ser claro. Amor, eu gosto de filho, bebê. É um pouco equivocado, porque pode parecer um exagero doutrinário de psicologia, mas na verdade a linguagem é muito importante. Nós somos pessoas que se comunicam com linguagem, né? Então, algumas expressões, bebê, filhinho, papai, mamãe. Tem casais que um chama outro de pai e de mãe. Ô pai! Fica bem confuso. Né? Bebê, então, não pirando o pastor Silfarne, que é do ponto de vista psicológico, não é questão bíblica, teológica, psicológica. Não convém. E baby? Aí piorou, né? Porque baby é o clima inglês, não tem não? Não tem. Americanizado não tem problema. Não tem um negócio assim, o pessoal, né? Hello baby. Não tinha um camarada hello baby e tal, não sei o quê. Aí também não deve, pastor? Não deve. E filha e filho, nem pensar. Chamar de pai e mãe também não. Nem Olha, pensar. Ouvinte, não é o nosso assunto de hoje. Mas se você quiser comentar, comente que depois eu volto a esse tema aqui no nosso debate 93 de hoje. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, gente, daqui a pouquinho eu trago aqui o resultado da nossa caravana da solidariedade de hoje, quando nós recebemos aqui a nossa querida irmã assembleiana, missionária Francisca, e você está participando com a gente da caravana da solidariedade pelo 38919348, 38919348 aqui na 93 FM. São 11h34. O senhor Christoph Dempsey, ex-fuzileiro naval, 38 anos, ouviu que a prima de um colega de trabalho correu o risco de morrer em 2 meses e pensou: quero que alguém ajude a mim ou a minha família em uma situação assim.
Dessa forma, ele decidiu doar metade de seu fígado para uma mulher que ele nem sequer conhecia. O que ele não esperava é que aquela a quem ele resolveu ajudar por solidariedade se tornaria a sua esposa, Heather Kruger. Eu fiquei pensando se era parente do Fred. Lembra do Fred? Hein? Quem lembra aí do Fred Kruger? Hein? Lembra? É os pesadelos, hein? Fred Kruger. Pois é, a senhora Kruger aqui e o senhor Christoph casaram-se este mês. E ele diz, foi emocionante por sabermos tudo pelo que passamos. Nem em 1 milhão de anos pensaria que ao concordar com tudo isso eu casaria com ela. É incrível, disse ele. Qual a diferença entre coincidência e providência de Deus? Você conhece histórias de pessoas que viveram situações difíceis e hoje vivem um belo relacionamento, seja de amor ou amizade? A pergunta sobre coincidência aqui, porque muita gente diz, que coincidência, hein? Mas é coincidência ou providência? Não dá para definir tão fácil assim, mas a própria expressão coincidência, 2 incidências ao mesmo tempo acontecendo, já é interessante, né? Então, assim, esse caso aqui, eu vou usar o que eu entendi quando li a história, né? Para mim é providência de Deus mesmo, que eu penso, não foi uma coincidência. Deus agiu nisso aqui mesmo, é algo tremendo, e que história de amor linda, tô aqui realmente marcado. Eu entendo claramente o seguinte, depois que nossa vida é regida pela vontade de Deus, né? E a gente tem essa tendência natural de atribuir aquilo que não conseguimos administrar como coincidência. E muitas vezes aquilo que não gostamos pela falta da providência. Então, o que eu entendo é o seguinte, quem controla a minha vida é o Senhor. E ajo que houver a vontade dele. Porque o que a palavra de Deus diz em Provérbios? A chuva, ela cai, Eclesiastes, ela cai sobre o bom, sobre o mal, sobre o rico, sobre o pobre. Então ela vem sobre todo mundo. Agora, como nós vamos passar por ela, aí sim é que tem o nosso controle. Então, Deus libera a chuva sobre todos. Agora, como você vai administrar, o que você vai fazer dessa chuva é outra história. Eu não acredito no acaso. Porque o acaso é algo que acontece por motivos, né, aparentes. Eu acho que não foi. Tava ali a amiga do trabalho que tinha uma prima que adoeceu. Isso pode acontecer? Pode, é possível, porque você está num ambiente de várias pessoas, né? De algumas pessoas. E aí, depois disso tudo, ele fez um ato, que é um ato assim, de solidariedade incrível, que nem todo mundo consegue ter esse gesto. E eu tenho certeza que esse gesto gerou entre os dois uma amizade, um carinho especial, porque quem recebeu, né, parte do fígado, claro que ficou super agradecido, teve por ele um carinho muito especial, e essa amizade, esse carinho especial gerou um sentimento maravilhoso chamado amor. Isso é normal acontecer. O ouvinte está dizendo aqui, nem providência, nem coincidência, eu acho que foi a carência. Não. Pode ser carência, mas para nós, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A providência de Deus, ela atua em todas as áreas da nossa vida. Não há nada na vida humana que esteja fora do controle de Deus. Às vezes a gente olha para a situação que nós vivemos e nós temos a ideia de que o mundo está fora de ordem, que há um caos. E, pelo contrário, a gente vê que Deus está governando. Eu gosto da imagem lá de Isaías, capítulo 6, que diz que depois da morte do rei Uzias, e para Isaías aquele momento é de preocupação, porque o trono está vago, mas ele diz que ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Deus está assentado e no controle de toda a situação. Então tá aí uma experiência, eu tô ouvindo aqui os nossos ouvintes, estou apresentando também aqui para os nossos debatedores as imagens aqui, são dois jovens, né, que tem ele 38 anos, ela não sei exatamente a idade, quanto? 27 anos, bem mais nova que ele, tá aqui, talvez essa foto aqui seja um pouquinho mais adequada para a gente poder observar, mas é uma história, as pessoas chamam assim, histórias que se cruzam, né, que de alguma forma as pessoas se encontram. E a partir de uma história como essa, quando o ouvinte trata aqui de carência, eventualmente a abordagem do ouvinte seja, olha, ela ficou tão agradecida
entendeu? Que nunca tinha visto uma pessoa com uma dedicação a ela, entendeu? Enfim. Eu acho que a grande palavra que eu ouvi essa história, JR, de fato, de verdade, eu estou muito emocionado com a história. Estou aqui, renova a esperança da humanidade, sabe? Ver pessoas que são capazes de ser altruístas, e isso pode gerar um amor genuíno. Gente, o mundo está precisando de histórias assim, pena que a grande mídia não fale disso. A história dessa tinha que ser matéria do Jornal Nacional, tinha que passar a noite, tinha que, sabe? Porque o mundo precisa ouvir histórias assim, gente. Agora eu já acho que não precisa misturar, são os sentimentos. Se a pessoa toda gratidão levasse a casamento, gente. então acho que são dois sentimentos distintos. Ela se apaixonou como homem para escolher, ou ele escolheu como esposa. E gratidão em segundo plano. O ouvinte está dizendo aqui, ó. Ela quis o fígado dele. E ele o coração dela. Olha que coisa bonitinha. Hein, ouvinte? História bonitinha. Não é? Mas, enfim, certo, parece, de alguma forma, se você observar isso pelo ângulo da providência, que Deus, em sua soberania, cuidando dos detalhes da existência humana, preserva o indivíduo com fígado bom, no momento em que há alguém que precisa de um fígado bom. Esse indivíduo está com um fígado tão bom que pode doar parte desse fígado, porque tem que ter compatibilidade. É compatível, tá certo? Alguém, olha, a minha prima, o cara, olha, com essa história, se dói com aquilo, não é isso? Se dói com aquilo que diz, olha, eu queria que alguém fizesse isso por mim ou pela minha família. A história é exatamente essa. Não sei se o cara já viu foto dela, mas acho difícil um camarada hein? Não, eu sei, mas cara, ouviu, mas todo mundo que ouve já procura no Facebook, entendeu? Não tô querendo diminuir, não tô dizendo assim, que existe a possibilidade do cara saber quem é a menina, mas apesar da menina tal, o cara não vai querer doar o fígado dele pra ficar com a menina, é um exagero, né? Faz sim? Você acha que faz? Não faz. A balançou a cabeça, você já tá falando que sim. Porque existe, quer dizer, o cara que faz uma coisa toda estratégica, mas não parece isso, parece de fato ser uma história diferente, é tão diferente que ele fica tentando explicar aqui como é que pode isso acontecer. Tá aí uma palavra, uma história, enfim. Querem trazer outras observações sobre esse assunto, pastor Vanderlei? Eu vejo que isso é uma excepcionalidade, né? Não acontece com todo mundo. Isso. Não é uma regra absoluta para que as pessoas mantêm. Ninguém pode esperar se casar dessa forma. Eu acho, desculpa, eu continuo insistindo, a história do casamento é linda, mas antes do casamento, achei a história de doação do cara linda. Acho que, assim, ver alguém capaz de doar uma metade de um fígado pra uma pessoa que ele nem conhece, cara. Assim, eu te falei, dá esperança na humanidade. Gente, né? Isso é explicado pela psicologia. É por isso que há esse impedimento, na maioria das vezes, do doador, né? Saber a pessoa para quem ele está doando, porque quando as pessoas se conhecem, gera um sentimento maior. Verdade. Gera um sentimento maior. Há pouco tempo passou no Fantástico com uma mulher, né, que salvou a vida de uma criança através de um órgão do seu filho que morreu. E aí ela, quando conheceu essa criança, ela passou a ter sentimento de mãe para com uma criança que não era filho dela, mas que tinha parte do filho dela dentro dela. A menina então gera que esse sentimento. A pessoa que recebeu um órgão do pai falecido pediu que este homem entrasse com ela no casamento. Lembra disso? Gera isso, gente, gera. É uma parte da pessoa que já está dentro dela. Então, quando se conhece, já nasce ali um sentimento diferenciado. E a proximidade faz com que isso gere nesse amor lindo, maravilhoso e gere num casamento. É Deus cuidando de todos os detalhes. Conta aqui uma de nossas ouvintes dizendo: JR, isso é amor. Uma mulher de 35 anos fingiu ser prima de uma das vítimas de um voo que caiu nos Alpes no dia 24 de março de 2015. Ela fez isso, imagine, para usufruir de viagens e estadias gratuitas que a companhia alemã Germanwings disponibilizou para os familiares das vítimas. Agora ela foi condenada a 1 ano de prisão. Durante o último ano, a mulher visitou a França 2 vezes, levou os filhos e um amigo. A estadia da mulher na cidade francesa de Marseille foi em um hotel de luxo, dando uma despesa de mais de 15 mil euros à Lufthansa, empresa que detém a companhia aérea de viagens de baixo custo, essa empresa aí.
Até onde vai a cara de pau de uma pessoa? Porque algumas pessoas gostam de levar vantagem em tudo, hein? E a outra pergunta, conhece alguém assim? Parece que é outro polo da história anterior, né, cara? Você vê, um lado você vê a história de uma humanidade no seu melhor sinal e o outro lado o extremo mais perverso da humanidade, que é esse oportunismo triste, mas acho que revela também, infelizmente, esse momento da humanidade, de muito egoísmo, de muito interesse próprio, de desprezo aos valores às virtudes mais nobres da humanidade, né? Isso reflete um pouco dessa cultura nossa da malandragem. A gente percebe que a malandragem é exaltada por muitas pessoas como sendo algo normal. Eu vou levar vantagem, eu vou conseguir um espaço aqui, ali, uma negociação aqui e ali. Quem não negocia é visto como sendo inflexível. E essa malandragem eu quero levar vantagem em tudo. Então, abriu-se uma porta para eu ganhar algum tipo de vantagem, eu vou entrar nela. Isso foi uma ação que foi descoberta. Agora imagine quantas ações já havia feito anteriormente e acompanhada dos filhos. Olha o ensinamento. Ensinando os filhos a serem golpistas, porque isso é golpe. Não tem outra explicação. Isso aí ela é uma golpista junto com os seus filhos, dando golpes para se dar bem, para viver bem, para ter mordomia, para ter vida boa, né? E graças a Deus foi descoberto esse golpe, foi descoberto, me desculpe o termo, a pilantragem dela, foi descoberto esse ato terrível, horrível. O que mais me espanta é ver uma mãe fazendo uma coisa dessa e trazer os filhos juntos, acompanhada. Isso me espanta. Apesar de eu já ter visto nas comunidades mães que incentivam os filhos a serem traficantes, a serem bandidos para se darem bem, para viverem bem. Não é a exceção, não são todas as mães. A maioria sofrem, choram, gemem, mas existe uma minoria que quer se dar bem em troca, né, das coisas erradas que os filhos fazem. Então eu acho isso horrível, um comportamento horrível, e que graças a Deus dessa vez ela teve consequência. É bom saber que tem país sério também, né? Porque fez, mas vai pagar. E nós, infelizmente, gostaríamos que isso acontecesse no Brasil. Porque no Brasil, por exemplo, eu não sei como é que é a legislação penal alemã, mas no Brasil, crime de 2 anos é considerado de menor potencial ofensivo, ou seja, não vai para cadeia, você vai fazer alguma coisa, vai dar uma cesta básica. Faz um trabalho social. E muitas vezes isso não resolve em nada, absolutamente nada. Ao passo que a restrição da liberdade, né, talvez seja uma maneira mais coercitiva de ensinar o que a vida não ensinou. Lembram daquele episódio do policial que saiu do carro da polícia e disse assim, olha agora, vocês vão ver um milagre que a polícia militar faz. E ele saiu do carro, tinha um camarada na calçada, ele disse, em nome da polícia militar, levanta e anda. Aí o camarada soltou as pernas, tava amarradinha debaixo assim da roupa, não sei nem como é que ele faz aquilo, e de repente o camarada ficou em pé. E aí esse vídeo teve uma repercussão enorme. Nós discutimos esse assunto aqui, porque era um golpista, como muitos estão pelas ruas e muitos estão pelas igrejas. Verdade. Contando as mesmas histórias, e algumas ocasiões revistas e atualizadas, trazendo um peso enorme para quem escuta e se aproveitando da solidariedade, da sensibilidade, seja religiosa, seja de pessoas que são mais sensíveis mesmo a isso, que quem dera se todo mundo fosse, mas depois que você leva um golpe, a pessoa fica um pouquinho mais dura. Será que é verdade? É ou não é, companheiros? Com certeza. Apareceu lá na igreja uma senhora de 72 anos. Eu não estou falando de jovem, não, falando de uma senhora de 72 anos, pedindo ajuda para o povo para poder voltar para sua terra natal, querendo dinheiro para passagem, para comida, né, para o tempo que ela. E aí todo mundo penalizado. Quando eu cheguei e vi aquela cena, todo mundo fazendo vaquinha, penalizado pela situação daquela senhora. Quando eu olhei, de tanto ver coisas assim desse jeito, meu coração já tá. Eu encerrei com aquela vaquinha, falei, pode parar. Vamos parar com isso agora. Eu quero saber aonde a senhora mora. A velhinha falou assim, a vaca foi pro brejo. Aonde é que a senhora mora? E aí fui investigar a situação. A mulher era uma mulher viciada.
viciada e que estava acostumada já a fazer essas coisas, passando pelas igrejas para pegar dinheiro para sustentar o seu vício e o vício do filho que ela tinha também viciado. Triste, né? Então essas coisas acontecem muito. Então nós não temos que olhar nem para a idade, nós temos que ter cuidado, porque golpista tem todas as idades. Mas é porque a turma sabe que a igreja, de um modo geral, se sensibiliza. Nós deveríamos administrar isso com mais racionalidade, menos emocionalidade. Pois porque a emoção é Bem que atrapalha falado, tudo. Segundo Timóteo 3 diz, perdão, reverendo, diz, nos últimos dias virão tempos terríveis, né? Homens amantes de si mesmo, desprezando família. É um tempo disso mesmo, pessoas são amantes de si mesmo, é importante ter vantagem, e a igreja tem que estar alerta para isso. Perdão, pode falar, reverendo. Não, eu vejo, você citou C.S. Lewis também fala que dos homens maus, os piores homens maus são os homens religiosos, que são maus e são religiosos. É a tentativa e a denúncia dos profetas no Antigo Testamento, de tentar compatibilizar vida religiosa e injustiça. É cruel, John. Ou seja, ser golpista, quando se trata de um líder religioso, é uma gravidade ainda maior. Isso demonstra um certo ateísmo, porque o indivíduo não crê em Deus. Pastor, existem falsos vasos, falsos profetas e profetisas que fingem serem, porque para serem sustentados pelo povo. Eles não trabalham, são sustentados. Mulheres e homens que são sustentados pelo povo. Tem carro à disposição, tem dinheiro à disposição, em troca de visão e de revelação, de profecia. Existe golpista também dentro da igreja. Não é só fora, não. Vou perguntar ao JR. Teve um aí que pregava com pano de saco, e aí parece que a turma decidiu esperar ele sair do culto. Quando saiu, ele saiu com o saco e tudo numa Ferrari. Olha, você soube disso? Não soube, não. Pois é. É mesmo? Prega com pano de saco. Falando a miséria e tal. E a turma esperou acabar o culto. Acabou o culto, mas saíram com a Ferrari. Né? Então, assim, o nosso reverendo falou muito bem aqui, o reverendo Manley falou muito bem justamente sobre isso. Nós somos os aproveitadores em vários níveis, né? Aí falamos dessa senhora de 72 anos aí, das drogas, daqueles que vão se locupetar num púlpito explorando a boa-fé, mas no país nosso, terceiro mundo, onde todo mundo tem uma carência estupenda de saúde, o que se vende nesse país? A torta e a direita. E essa história, minha gente, é de uma menina, 35 anos, uma jovem, 35 anos, que viveu, ela colocou o nome dela como se fosse parente de alguém. Ela embarcou num avião, ela foi para um hotel, ela levou gente. É uma coisa impressionante. Bom, vai ver então agora o sol nascer quadrado. Agora vamos terminar aqui com o Baby. O pastor Silfarne, aqui o ouvinte dizendo: JR, eu não vejo nada demais chamar meu marido de pai, até porque eu tenho uma filha de 2 aninhos que foi assim que ela também começou a chamá-lo também de pai. Essa discussão longa não vai dar para discutir em poucos minutos, mas o que eu posso dizer, sem medo de errar, minha irmã, todo respeito, todo carinho, cada família tem a sua dinâmica e aí de nós queremos governar a dinâmica dos outros, né? Mas que sem dúvida alguma nós somos seres, o ser humano ele aprende com modelos, né? É lógico que a criança aprende a falar pai que eu falar pai, porém os papéis estão nos nomes também, os nomes circunscrevem. Quando você chama o marido de filho, de baby, de bebê ou de pai, você confunde a cabeça de uma criança assim no desenvolvimento dela. Com certeza. Olha só, a criança tem 2 anos, está crescendo, aprendeu já a ver a mãe chamar o marido de pai. E ela agora também tem que chamá-lo de pai, porque ele é pai daquela criança. E aí ela vê a mãe indo pro quarto, se deitar com o pai, e ela vai achando que essas coisas são normais na cabeça dela, gente. Na cabeça da criança gera essas coisas. Nós temos que ter cuidado com a formação das nossas crianças. Ouvinte dizendo: acho ridículo chamar o esposo de filho, de bebê, porque ninguém tem relação sexual com filhos. E chamar filhos de bebê, tem até filhos que sentem vergonha disso, conta aqui o ouvinte. É verdade. Na verdade, a gente chama cachorro de filho. Cachorro? Filhinho do papai, filhinho. Mas está sendo colocado no sistema familiar. Coloca o animal no devido lugar dele. Coloca o animal numa posição que nunca vai ser. Tá aí essa confusão na família. Aí pronto. Porque ninguém mais sabe qual o papel que isso deve ocupar. O pai chama a esposa de filha e vice-versa. Os pais que, para mim, é um equívoco, beijam na boca dos filhos, tomam banho junto com os filhos. E às vezes o pai que beija na boca do filho
que é um homem igual a ele. E aí depois, essa confusão toda que nós vemos, a gente não sabe explicar por quê. O senhor debate não isso. Há uma referência, um modelo. Papéis na família é um assunto que precisa discutir, na verdade. Meu namorado me chama de bebê, diz aqui um ouvinte. Gente, é uma forma de carinho. Ok. Chama de amor, que é melhor, de meu amor, minha namorada, minha futura esposa, minha profetiza, gatinha. pô. Tanto Por que não profetiza? Minha futura esposa. Futura esposa, né? Ó aqui, ó. Vai profetizando. Eu chamo o meu gato de meu filho, é isso? O gato mesmo. É o gato. É isso, amigo? O gato miau? Gato. Você tá chamando o gato miau de meu filho. E o marido se chama de quê? Meu gato. Meu felino. Que ouvinte. Isso acontece muito quando a mulher não pode ser mãe, ela adota animais, ela compra animais e ela transfere o sentimento materno. Pastor, isso é tão sério. Desculpe, é tão sério hoje, a denúncia séria do pessoal que cuida de animais, que muitos animais são abandonados por causa disso. São tratados como agora falando sério, trata de filho, de bebê, que nasce a criança, o animal é abandonado. Pois é porque sentimento, ela transfere aquele sentimento, aí ocorre isso aí que o pastor falou. Aí lá na frente engravida e não quer mais aquele animal, joga fora, despesa. Sofre, né? E tem animais aí, é um assunto que é bem longo pra... Olha, essa nossa ouvinte que chama o gato de meu filho, ela diz que tem 3 filhas, entendeu? E um gato. Pronto. Aí ela tá chamando as meninas de menina e o gato de filho. Pastora, eles deviam fazer como a senhora fez, já que não podem ter filhos, adotem filhos. 55 filhos que a senhora tem. Então, anotem filhos, é uma sugestão para quem chama, não tem condições de ter filhos. Em vez de adotar um gato, adota uma criança. É ridículo esse tipo de tratamento entre pais e filhos, onde beijam na boca, chama marido de bebê e assim por diante. Tem pessoas que chamam animal de filho. Deus não tem filho. Cachorro, diz aqui a nossa querida ouvinte. Vamos terminar antes que a Associação Protetora dos Animais entre na história. Amar o animal é uma coisa, transferir sentimento tem horário eleitoral hoje? Outra. Tem horário eleitoral hoje? Então tem horário eleitoral hoje. A gente pode amar os nossos animais, ter todo o carinho do mundo, mas nós temos que ter cuidado para não transferir sentimentos. Verdade. Olha aí, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Vamos lá correndo, perguntamos se os ouvintes conhecem alguém que gosta de se fazer de vítima. 97% deles conhece. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui também na nossa Caravana da Solidariedade, minha gente. Muito obrigado aqui a nossa querida ouvinte Carolina Nascimento de Cosmos, doa aqui a carrocinha de cachorro quente. Olha aí, tá resolvido o assunto da carrocinha, graças a Deus. Décio Moreira do Caxambi tá doando valor em dinheiro. O Johnny de Inhaúma tá doando cesta básica. A Monique de Guadalupe tá doando areia, sacos de pedra para construção. A Janete de São João tá doando colchão de mola de solteiro. A Adriana de Vargem Grande tá doando quantia em dinheiro. A Suzete de Santíssimo tá doando uma geladeira. A Maria Nazaré da Ilha tá doando aqui o serviço fitoterápico para poder ajudar nessa hérnia de disco. A Lígia de Guadalupe tá doando também pedra e areia. Miosete Vanderlei tá doando quantia em dinheiro. Álvaro do Santíssimo tá doando quantia em dinheiro. A nossa gratidão a esses ouvintes maravilhosos e a esse coração solidário que faz a história da nossa programação da Rádio 93 e abençoa tanto o coração daqueles que precisam e passam por dificuldades e por lutas, como é o caso dessa nossa querida irmã assembleiana que participou hoje com a gente da Caravana da Solidariedade. Nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus pela vida dos nossos debatedores, pedindo o pastor Silfarney para orar conosco, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração, orando também de forma especial pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, clamando juntos, queridos ouvintes, na presença de Deus. Oremos. Pai, te agradecemos pela manhã de hoje, pelo tempo juntos que tivemos. Quero orar a Deus por questões que trouxemos aqui, tantas pessoas que se sentem às vezes na necessidade de chamar a atenção de outras pessoas. Eu entendo que muitos sofrem com isso, que o teu amor as alcance, elas se sintam acolhidas pelo amor do Senhor. Oramos pelos enfermos, pelos que estão hospitalizados, por aqueles que estão hoje sofrendo uma enfermidade, aqueles que estão sofrendo o luto da perda de um ente querido, que o Espírito Santo traga consolo. Abençoamos esse país com o teu amor, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.
dias ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. É todos os dias ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93.